Vamos lá. Ó, botei aula para gravar. Inclusive, eu não lembro se eu botei a aula da semana passada, mas eu vou olhar hoje, tá certo? Vou verificar. Porque eu lembro que eu coloquei aula, ela resumida, mas eu não lembro se eu botei aula completa. Mas eu vou botar aula completa, porque tem uma galera que gosta de assistir a aula completa, porque ela acaba sendo um pouco mais dinâmica, né? Mas vamos lá. Assim que eu terminar a aula, terminar essa daqui e a do matemática avançada, eu já verifico, tá certo? No Classroom, se ela tá lá. Se não tiver, eu já posto. Tranquilo, meninas? Fiquem sossegados em relação a isso. E vamos lá para nós darmos início, então, à nossa aula de hoje. Olha só. Semana passada, nós vimos soma e subtração de frações. Eu quero relembrar com vocês aqui o método de resolução, tá certo? Então, olha só, Neninha. Eu tenho aqui, primeiro, vamos falar sobre soma e subtração de frações. Subtração de frações. E aí, meninas, olha só, nós lembramos que as frações fazem parte do que nós chamamos de conjunto dos racionais. E aí, racionais, se liguem que racionais significa razão, ou seja, divisão. Então, Neninha, tudo que eu puder escrever como uma divisão, eu tenho que aquilo ali pertence ao número dos racionais. E os racionais da matemática fazem parte lá do conjunto que é representado pela letra Q e um cortezinho no meio. Porque esse Q vem justamente de quociente, ou seja, de razão de divisão. Olha só, nós temos, meninas, duas situações para soma e subtração de frações. Que é a primeira, Marizinha, quando os denominadores, denominadores são iguais, e nós temos o outro caso em que os denominadores eles são diferentes. Alguém me lembra aí, denominador é o número de cima ou o número de baixo da nossa fração? Se tivesse 4 sobre 3. Quem seria o denominador da minha fração? O 3. Muito bem, o 3, porque é sempre o número de baixo, né? Porque a gente lembra que denominador, número de baixo. Então, 3 é o denominador. Então, se eu tivesse aqui os denominadores iguais, eu teria um caso mais ou menos assim, ó. 4 sobre 3 mais 8 sobre 3, por exemplo. Olha, quando eu tenho os denominadores iguais, meninas, o que eu faço é muito simples. Eu repito o denominador, tá vendo aqui, menininha? Ó, repito o denominador, que nesse caso é o 3, e somo os numeradores. Fica assim, Laísa, 4 mais 8 aqui dá 12. Se der para dividir, pode dividir. Se não, vai simplificando até você encontrar o que nós chamamos de fração irredutível. Então, aqui nós ficaremos assim, 12 por 3, ó, 4. Somamos as duas frações. Simples, né? O mais difícil, Milena, é quando nós temos aqui denominadores diferentes. Por exemplo, 4 sobre 3 mais 8 sobre 7. Por exemplo, o que a gente pode fazer? A regra da borboleta, quem lembra disso? Que era multiplicar cruzado, não era isso, meninas? Ó, então, ficaríamos com 4 vezes 7. Dá quanto isso? Quanto é que dá 4 vezes 7? Cadê alguém me responda, pelo amor de Deus, nem que seja por pena? 4 vezes 7, dá quanto? 28. Muito bem. Aí, repito o sinalzinho que está aqui, ó, e multiplico novamente cruzado. Ó, 3 vezes 8, dá quanto? 3 vezes 8, 24, né? E por último, eu faço o quê com os números de baixo? Quem lembra? Multiplico, né? Ó, multiplico os dois. 3 vezes 7, 21. Muito bem, isso bem. Deixa eu botar aqui o chat bem grandão, porque a Anne é super participativa. Aí eu quero ler ali as mensagens que ela está mandando. Muito bem, Anizinha, multiplica. Perfeito. Então vai ficar assim, ó. 28 mais 24. Milena, eu vou somar, ó. 28 mais 24, eu fico com 4 mais 8 dá 12. 2 mais 2 dá 4, com 1 dá 5. Então ficaremos com 52 dividido por 21 aqui, ó. Não dá para simplificar, porque eles são primos entre si. Acabei a linha. Tá vendo? Para quem não entendeu, vamos lá para a gente fazer um outro exemplo desse mesmo aqui, tá? Da mesma situação. Olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, 3 sobre 2 mais 4 sobre 3, por exemplo. Olha, os denominadores aqui estão diferentes, né, meninas? Então, o que eu preciso fazer é o método da borboleta, ou seja, Ana Carolina, multiplico cruzado, ó. 3 vezes 3, isso aqui dá 9, então fica 9.
Repito, Milena, o sinal do meio e faço novamente a multiplicação cruzada. Ó. 2 vezes 4, isso dá 8. Tudo isso dividido pela multiplicação dos dois de baixo. 2 vezes 3, 6. Faremos, então, 9 mais 8, 17. E o 6 só repito. Portanto, isso aqui fica como sendo 17 sobre 6. Certinho? Lembrado disso, né, gente? Vamos partir, então, para a multiplicação. Alguém está aqui que não entendeu o algoritmo de resolução, de soma e subtração, de frações, todo mundo compreendeu. Laísa, acompanhou de boa. Mário também, Milena também, Nininha, Isabela e Ana. E aí? Milena, acompanhou de boa? Lembrou? Sim. Muito bem, deixa eu botar aqui rapidinho, gente. Calma, viu? Olhando se tudo ok, Laísa também. Anne também, né? Porque a Anne fez a lista lá, eu vi que ela acertou todas. Então, tá bem tranquila em relação a isso também. Marizinha também, com certeza. Marizinha é craque toda, quente. Isabela também. Deixa eu enviar para vocês aqui. Esse resumo. Vou mandar, viu, Milena? Ei, a subtração, Milena, é do mesmo jeito, tá, Milena? A diferença é só o sinal aqui do meio, tá certo? Ó, se eu tivesse aqui o sinal do meio. Deixa eu fazer aqui um exemplo, ó, Milena, para tu ver como é que seria a subtração. Eu teria um caso mais ou menos assim, ó. Deixa eu botar aqui. 3 dividido para 4 menos 1 dividido para 2, por exemplo, tá? Isso aqui, ó, como é que eu faria? Do mesmo jeito. Multiplicaria cruzado, então ficaríamos com 3 vezes 2. Isso aqui daria 6. Repetiria, Milena, o sinal que está aqui no meio, que é negativo. Faria a multiplicação cruzada de novo. 4 vezes 1, isso aqui dá 4. Tudo isso dividido pelo produto dos dois de baixo. 4 vezes 2 dá 8, então ficaríamos com 6 menos 4, 2. 2 dividido para 8. Nininha, 2 e 8 dá para simplificar por 2. Então, vou dividir por 2 em cima, dividir por 2 embaixo. Ó. 2 por 2 dá 1. 8 por 2 dá 4. Então, teríamos aqui o valor de 1 sobre 4. Tá vendo? Mesmo esquema, tá? Bora passar aqui, então, para... Bora passar aqui para a gente fazer a multiplicação. Vou apagar, meninas. Apagar em 3, 2, 1. Foi, viu? Depois vocês revejam lá a aula gravada. Oi. Eu ainda vou fazer sua lista, viu? Tá certo, Ana. Tranquilo, viu? É bom que você já faz logo essa de soma e subtração, junto com a da multiplicação e divisão. Tá certo? E aí, quando vocês fizerem todas, a gente vem para corrigir. Não se preocupem, não. Aí, hoje eu também vou passar umas questões para vocês problematizadas. Tá certo? Porque a gente já fez as questões de algoritmo, agora nós iremos fazer as questões que tem aquele textinho, a problematizada. Tá certo? Hoje, inclusive, trouxe até alguns exemplos para a gente fazer. Então, meninas, anotem aí no caderno de vocês que nós iremos aprender agora a multiplicação, tá certo? A forma mais simples, ó. Multiplicação de frações. O bom, gente, de questões que envolvem multiplicação de frações é que não tem segredo não, tá? A multiplicação na fração é a operação mais fácil que tem da gente fazer. Então, olha só aqui um exemplo. Olha, menina, eu vou botar 4 sobre 3 multiplicado por 5 sobre 4, por exemplo. Aqui eu vou botar 3 sobre 2 multiplicado por 7 sobre 5. Deixa eu botar aqui, 7 sobre 5. E aqui, 9 sobre 2 multiplicado por 3 sobre 6. Meninas, a multiplicação de fração é a mais fácil. Por quê, Milena? Quando duas frações estão se multiplicando, eu faço de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Faço assim, tá vendo, Nininha? Então vai ficar, Aninha, 5 vezes 4 dá 20. E embaixo, 3 vezes 4 dá 12. Tá vendo? 20 sobre 12. Então, o que foi que eu fiz? Olha só, presta atenção aqui, viu? De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 4, 12. Meninas, aqui dá para simplificar? Tem algum número que divida o 20 e o 12 ao mesmo tempo? Se sim, qual? Por 2? Por 2, muito bem. Eu vou dividir por 2 em cima, dividir por 2 embaixo. Aí fica 20 dividido por 2, gente. Dá quanto isso? 20 dividido por 2 dá 4, né? Ou 4, lá vai eu. Dá 10, né? Ó, 10. E 12 por 2, dá quanto isso? 6. 6, muito bem. Dá para simplificar de novo? Por 2 de novo. Muito bem, por 2 de novo. Ó. Simplifico por 2 em cima, por 2 embaixo. 10 por 2 5. dá quanto? Qual é a metade de 10? 5.
Embaixo. Dois. Isso. Aí, Oh, muito dois bem. não, três. 3, né? 5 terços. Tá vendo, meninas? Simplificado, aí irredutível, tá? Aí eu já quero que vocês já vão se acostumando. Deixa eu só afastar um pouquinho para não ficar dando tanto problema aqui na questão da cor, tá, gente? No contraste. Porque senão fica dando muito problema no contraste aqui, aí não fica muito legal para vocês verem, tá? Então, vejam só, ó. Eu poderia ter parado aqui, professor, poderia, mas é interessante que você vá treinando o seu cérebro para ir simplificando e sempre apresentar a fração irredutível. Então, ó, seguindo essa mesma linha de pensamento, aqui seria do mesmo jeito, tá? 3 sobre 2 vezes 7 sobre 5. De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, olha. 3 vezes 7, 21. 2 vezes 5 dá 10, ó. Aqui percebam que 21 e 10 não consigo mais simplificar, tá certo? Porque eles são primos entre si. Então, 21 sobre 10 para ali. Agora, ó, 9 sobre 2, 3 sobre 6. Como é que eu faria aqui? Ficaria quanto, hein? Em cima. Quem arrisca dizer quanto ficaria em cima? E aí, gente, quanto é que ficaria em cima? 9 vezes 3. Isso dá quanto? Muito bem, 27. Saindo, ó. 27. Embaixo ficaria quanto? 6 vezes 2, ou 2 vezes 6, se não mudava, 12, muito bem. Dá para simplificar qual é o número que divide 27 e 2 ao mesmo tempo? Qual é? É o 2, é o 3, é o 4, é o 5? Qual é o que divide os dois ao mesmo tempo? 27 e 12. Lá você sabe dizer qual é o número que divide os dois ao mesmo tempo? Isabela sabe dizer, Isabela? Muito bem, o 3. Isso aí, muito bem. Então, divido 3 em cima. 3 embaixo, eu ficarei com 27 por 3, 9. 12 por 3, dá 4. 9 quartos é a minha resposta. Muito bem, isso mesmo. Tá vendo? Ó, muito fácil, muito simples. Eu preciso, gente, por favor, que vocês sejam o mais participativo possível, tá? Os mais participativos possíveis, para eu poder ver se vocês estão entendendo, viu? Para a gente passar adiante. Pronto, muito bem, tá vendo? Ó, por isso que a gente tem sempre que ir simplificando. Ó, faz 27 dividido por 3, 9. 12 dividido por 3, 4. Porque eu faço a simplificação para que ela fique irredutível, tá certo? Para que ela fique 100% simplificada. Fraçãozinha. Bora lá para a gente fazer, então. Todo mundo entender a multiplicação, né? Preciso repetir, não, né? Vou passar para a divisão, tá? Agora, para a gente ver a divisão. Divisão agora, ó. Essa aqui é a outra também, gente, magnífica. Eu adoro a divisão, viu? Nossa divisão é muito boazinha, cara. Ó, vou botar aqui 1 sobre 2 dividido por 1 sobre 6. 3 sobre 4 dividido por 6 sobre 5. 8 sobre 9 dividido por 3 sobre 2. Beleza, deixa eu ver se está cortando. Não, mas ficou torto, ficou horrível, mas vai ficar horrível mesmo assim, tá, gente? Então, vou respondendo lá aqui em cima, ó. Ficaremos, então, com 1 sobre 2 dividido por 1 sobre 6. Gente, a regra da divisão é a melhor, mas tem que prestar atenção. Então, ó, Milena, quando eu tenho duas frações se dividindo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou repetir a primeira fração. Então, analisem aqui comigo. A primeira fração é 1 sobre 2. Preste atenção. Então, eu repito essa fração. E aí, olha só, Lininha, eu troco o sinal da divisão pela multiplicação. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, olha só, me digam aí, por favor, agora participem. Eu tenho 1 sobre 6. Qual é o inverso de 1 sobre 6? Invertendo, vai ficar o quê? Se eu tenho 1 em cima, 6 embaixo. Muito bem, ó. Perfeito, Marizinha. 6 sobre 1, tá vendo? E aí, meninas, eu inverto, ó. 6 sobre 1. Agora, como é que eu faço para resolver a multiplicação de fração ali? Borboleta. Muito bem, Milena. Não é? 6 vezes 1? 6. E 2 vezes 1? Dá para dividir ali? Quanto é que dá 6 sobre 2? Anizinha, quanto é que dá 6 sobre 2? 3. Muito bem. Isso mesmo, Laís, só 3. Perfeito. Tá vendo, gente? Resolvido. Fabrício, repete aí, por favor. Aqui, Ana, ó, vou fazer a letra B, tá? Aqui, ó, vou fazer a letra B, para você entender bem, ó. A B, Ana, diz assim,
3 sobre 4 dividido por 6 sobre 5. Ana, toda vez que eu tiver duas frações se dividindo, eu vou repetir a primeira fração. A primeira fração, tu concorda comigo que é 3 sobre 4? Então, eu vou repetir 3 sobre 4, ó. 3 sobre 4. E aí, eu vou multiplicar ela pelo inverso da segunda. Ó, aqui, Ana, eu sei que a segunda é 6 sobre 5. O inverso disso é só você botar o que está embaixo em cima. Então, eu vou ficar com 5 sobre 6. Por isso que entendeu isso aí agora. Entendi, sim. Muito bem, perfeito. E aqui agora, ó, vai ficar vezes 5 sobre 6. E aí a multiplicação, Laísa, normalmente, 3 vezes 5, 15. 4 vezes 6, 24. Dá para simplificar aqui, meninas, por 3, tá? Vou simplificar por 3 em cima, por 3 embaixo. Professor, é obrigatório, não, mas é interessante, porque questões Enem vão pedir para que você determine ali ela toda simplificada. Então, ficaremos com 15 por 3 dá 5, 24 por 3 dá 8. 5 sobre 8 é a nossa resposta. Todo mundo acompanhou? Todos acompanharam, né? Vocês Sim. estão conseguindo? Sim? Tá todo mundo conseguindo ver tranquilo o quadro, me ouvir também? Sim. Eu achava que Muito bem, show. Deixa eu botar aqui, ó. ia multiplicar o que nem o outro. O boletinha, sabe? Mas multiplica que nem o de cima, multiplicação mesmo, né? É, isso. Cima por cima, de baixo por baixo. Muito bem, isso mesmo. Perfeito. Aí, Milena, aqui ficaria 8 sobre 9 dividido por 3 sobre 2. Eu vou repetir qual das duas? O 8 sobre 9 ou o 3 sobre 2? 8 sobre 9. Muito bem, 8 sobre 9. E aí eu vou multiplicar isso por quem? Quem é o inverso de 3 sobre 2? 2 sobre 3. Muito bem, 2 sobre 3. Tá vendo, Milena? Aí faço o que agora para resolver isso daqui? Multiplica de cima por cima. De baixo pelo de baixo, muito bem. Vai ficar 8 vezes 2, 16. E 9 vezes 3, 27, ó. 16 sobre 27 avos. Ok? Aê, muito bem. Olha. Show. Bora resolver algumas questões problematizadas agora, porque eu quero que vocês se desenvolvam, quero que vocês desenrolem. Manda no grupo, por favor. Manda agora, Milena. Deixa eu tirar logo o print, tá? Aqui. Que é bom, né, Milena, para copiar depois, né? Até eu gosto de tanto ter no caderno como assistir a aula depois. Muito bem, show, Milena. Eu também gosto de fazer isso, viu? Muito, muito mesmo, real. Acho que vale muito a pena. Às vezes a gente não copia, deixa de copiar alguma coisinha lá e depois precisa. Vai que esquece de gravar a aula. Não é, né? Isso, Milena, já aconteceu, viu, Milena? Não vou negar para você, não, já aconteceu. Mas é bom. Né? Difícil, mas acontece de vez em quando. Pronto, já mandei para lá, viu, pro grupo. Para a gente resolver algumas questões agora, ó. A gente vai perder muito tempo, não. Agora eu vou ensinar vocês a resolverem questões problematizadas, ó. A primeira questão, ela fala assim, ó, preste atenção na leitura dela, viu? As árvores de um parque estão dispostas de tal maneira que se construíssemos uma linha entre a primeira árvore, que é a árvore A, de um trecho, e a última árvore, que é a árvore B, conseguiríamos visualizar que elas estão situadas à mesma distância uma das outras. De acordo com a imagem acima, que fração representa a distância entre a primeira e a segunda árvore? Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui rapidinho, para a gente poder fazer. Ó. Notem que a questão aí, ela já está trabalhando a teoria de fração, e não necessariamente as operações. Por isso que eu quero resolver com vocês essas questões, para que vocês já possam ir trabalhando essa visualização. Eu não estou conseguindo ver o chat, tá, gente? Já vou logo adiantar para vocês, porque eu agora estou projetando de outra forma, eu não consigo ter acesso ao chat enquanto eu estou tendo acesso à pergunta. Mas, ó, vou fazer essa primeira questão, vou passar o esquema dela para cá, tá? Ó, nós temos aqui
uma quantidade X de árvore, e a primeira árvore, ela está aqui, ó, tá vendo? Está na posição A. E a última árvore, ela está aqui, ó, na posição B, tá certo? E olha só, nós temos entre elas duas, 1, 2, 3, 4 árvores. 1, 2, 3, 4 árvores. Então, eu tenho uma arvorezinha aqui, outra arvorezinha aqui, outra arvorezinha aqui e outra arvorezinha aqui. Meninas, ela está perguntando qual seria a fração que ia representar a distância da segunda árvore até a primeira. Então, ele quer saber essa distância vai ser representada por que fração. Vejam só, as árvores estão dividindo esse segmento AB todinho em quantas partes? Vamos contar. Ó, está dividindo em uma, porque aqui é uma parte, 2, 3, 4, 5 partes. Então, ó, sempre conta, pessoal, o todo. Então, o todo aqui, Anisinha, são 5 árvores. Ó, eu tenho 5 árvores no total. Percebam que a distância da primeira árvore, que é a árvore que está em A, até a distância da segunda árvore, nós temos quantos pedaços do todo? Me digam aí. Quantos pedaços do todo eu tenho? Uma, muito bem. Então, ó, para eu representar em fração, eu vou fazer assim. Eu pego a representação, que é uma, e divido pelo todo. São 5 partes. Então, 1 por 5. Fabrício, repete rapidinho para mim, por favor. Agora, Laís. Ó, Laís, nós vimos aqui que, no total, nós temos que o segmento AB todinho inteiro está sendo dividido, olha em quantas partes, Laísa. Aqui é uma parte, ó, tá vendo, de uma a outra, 2 partes, 3 partes, 4 partes e 5 partes. Então, o todo está sendo dividido em 5 partes exatamente iguais, ó. E ele quer saber ali, Laísa, qual é a fração que representa a distância da primeira árvore que está em A até a segunda árvore, do todo. Então, ó, Laísa, dessa árvore A até a segunda árvore, tem quantas partes do todo? Lembrando que uma parte é essa distância aqui, ó. Tem uma, né? Não é isso, Larissa? É 5. Muito bem. Uma dentre quantas que a gente disse? 5. Muito bem, tá vendo? Então, a fração que representa é 1 sobre 5, letra C. Tranquilo, gente? Viu lá? Muito. E o Enem cobra, viu? E aí, Helena, ok? Tá, eu achei tranquilo. Pronto. Show. O Enem cobra desse jeito aqui, viu, gente? Inclusive, vocês vão ver nas questões de casa que, enfim, vão ser desse mesmo jeito aqui. As questões Enem, tá? Ó, agora, segunda questão. Observe a barra de chocolate a seguir e responda. Quantos quadradinhos deve-se comer para consumir 5 sobre 6 da barra? Ou seja, 5 sextos da barra. Deixa eu desenhar. Pode apagar, gente, essa primeira resolução aqui. Pode apagar? Pode, né? Pode ser. Pode, né? Pronto, certo. Vou entender como sim. Porque senão fica muita coisa no quadro e vocês às vezes confundem uma resolução com a outra. Eu tenho esse receio, ó. A segunda questão, eu vou redesenhar aquela barra ali que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 18 pedaços, né? Eita, lasqueira. Então, aqui eu tenho 6, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. 6, ó. Perfeito. E ali eu tenho 3, ó. 1, 2, 3. Muito bem. Então, eu tenho 18 quadradinhos ali nesse meu chocolate. E ele quer saber, meninas, quanto ali que a gente vai precisar consumir, quantas barrinhas, para consumir um total de 5 sextos. Meninas, na fração eu disse para vocês que o número de baixo vai representar as partes ou vai representar o todo? A parte de baixo da fração. Vai ser o pedaço ou vai ser o todo? O todo. O todo, muito bem. E o todo aqui está 6.
Mas o todo de verdade tem quantos? Quantos 18. quadradinhos? 18, muito bem, 18. Então, eu preciso, Milena, transformar esse 18, esse 6 aqui em 18. Aí eu vou perguntar para vocês, qual é o número que eu multiplico por 6 que vai dar 18? Pensem aí, todo mundo. O número que eu multiplico por 6 e dá 18. Tem que ir testando. Testa o 1, testa o 2, depois testa o 3, o 4. Todo mundo acha que é o 3? Muito bem, porque 3 vezes 6 dá quanto, gente? Não dá 18. Então, olha, eu tenho que multiplicar embaixo, gente, por 3. Aí em cima, ó, perceba, o que eu fizer embaixo da minha fração, eu tenho que fazer em cima. Então, eu não precisei multiplicar por 3 embaixo, então eu preciso multiplicar por 3 em cima também. Professor, por que está fazendo isso? Porque a fração que ele me passou, o todo, não está representado aqui, porque o todo são 18 quadradinhos. Então, eu tenho que transformar esse 3 em 18. Para isso, eu tenho que multiplicar por 3. Mas se eu multipliquei por 3 embaixo, eu preciso multiplicar por 3 em cima. Aí, como é que eu resolvo essa multiplicação aqui, hein? De frações. Quem lembra? De Repete cima o para de primeiro. cima. Ó, quando é multiplicação, Multiplicação. De cima por cima, isso. de baixo por baixo. Tudo bem, ó. 5 vezes 3 dá quanto? 15, Isso. E 6 vezes 3? 18. Muito bem. Então, para consumir isso, ele tem que comer quantos pedaços? Ó, 15. 15, muito bem. E da letra qual ali? A, né? Não. Muito bem. E aí, muito difícil, gente. Não. Tranquilo, né? O Enem, por incrível que pareça, gente, vai cobrar sim. Vocês verão. Parece assim que a pessoa tá, meu Deus, eu não acredito que é só isso. Mais ou menos, né? Mas se preocupe não, que a gente vai treinar bastante, viu? A gente vai treinar muito ainda, que vocês vão conseguir lidar com isso tranquilamente. Deixa eu tirar print logo aqui, porque às vezes vocês precisam disso. Porque eu tenho que dar uma aceleradazinha aqui, né? Vocês vão até me perdoar, para que a gente consiga fazer o máximo de questões possível hoje, tá? Para que vocês saiam daqui com a base legal. E eu ainda quero ver com vocês expressões numéricas ainda hoje. A gente não pode sair daqui sem ver expressões numéricas não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas em 15 minutinhos a gente consegue ver expressões numéricas tranquilamente. Coisa bem rápida, bem simples. Cadê? Muita gente tem dificuldade, mas hoje vocês aprendem de uma vez só. Duvido que vocês não aprendam expressões numéricas. Olha essa terceira questão, que legal ela, ó. Mário preencheu 3/4 de uma jarra de 500 ml com refresco. Na hora de servir a bebida, ele distribuiu o líquido igualmente em 5 copos de 50 ml, ocupando 2/4 da capacidade de cada um. Com base nesses dados, responda qual fração de líquido restou na jarra. Vamos lá, então, para a gente analisar isso aqui. Olha, questãozinha, ó, perceba que já foi uma questão bem mais elaborada, viu aí? Questãozinha de fração bem mais elaborada, a gente precisa prestar atenção nisso. Ó, então, essa nossa terceira, gente, a jarra inteira aqui, ó, vou desenhar uma jarra mais ou menos, tá? Essa jarra inteira aqui, ela vai ter capacidade de 500 ml, ou seja, 500 ml de volume, tá? E aí, o que foi que ele fez? Ele pegou, certo? 5 copinhos, ó, ele pegou 5 copinhos, 1, 2, 3, 4, 5, e encheu cada copinho até 2/4 da sua capacidade. Gente, 2/4 da capacidade. Mas a capacidade de cada copinho era de quantas ml? Quantas ml tem cada copinho? A questão me disse. 50. Muito bem, 50 ml. Tá vendo? Então, gente, eu preciso saber quanto que foi gasto disso daqui. Então, quanto que ele gastou desse suco aqui para encher esses 5 copos em 2/4 da sua capacidade? Vocês concordam comigo que a gente vai ter que responder a seguinte situação? Ó, a gente vai ter que se perguntar quem é o melhor. Quanto vale
Vê se vocês concordam comigo. Ó. Quanto vale 2/4 de 50 ml? Não é isso que eu vou ter que responder? Quanto que vale 2/4 de 50 ml? Porque eu quero saber primeiro um copinho. Depois é só multiplicar por 5 para eu saber quanto que foi. Gente, quando eu perguntar uma fração de um número, preste atenção nisso. Quando eu perguntar uma fração de um número, é só pegar a fração e multiplicar por esse número. Então, estou perguntando 2/4 de 50. É só fazer assim, 2/4 vezes 50. É só multiplicar aquela fração pelo número. Vê se entendeu, viu? Olha só, embaixo do 50 eu não tenho ninguém. Aí eu vou e completo com 1, porque é a mesma coisa de ter 1. Aí, gente, como é que eu resolvo multiplicação de fração? Que eu já ensinei para vocês, De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 2 vezes 50 dá 100. E 4 vezes 1 dá 4. E 100 sobre 4, isso aqui dá 25. Ou seja, cada copinho ele encheu 25 ml. Isso, um copinho, não eram 5 copinhos, então a capacidade total, quanto que ele gastou, olha, ele gastou um total de 25 ml vezes 5, porque ele encheu 5 copinhos, ele não só encheu um, tá certo? Deixa eu ver se tá todo mundo ok. Isso, perfeito. Aí eu vou fazer 25 vezes 5, que vai dar 125 ml. Tá vendo? Ali eu tenho 125 ml. Perfeito. Agora, olha só. Ele quer saber, se liga, ele disse que dessa nossa jarra, ele não encheu a jarra completa. Quanto que ele encheu da jarra? Ele preencheu quanto? Da jarra. Quanto foi que ele preencheu dela? Ele falou bem no comecinho do nosso enunciado. Quem consegue identificar? 3/4. 3/4. Muito bem. Então, vocês concordam comigo que eu vou ter que responder, quanto vale, novamente, quanto vale 3/4 de 500 ml? Não é isso aqui que eu tenho que responder? Para eu poder saber quanto foi que ele encheu? Porque, eu sei que ele gastou 125, mas ele gastou 125 de quanto? Não sei. Aí eu vou calcular agora. Determinando 3/4 de 500. Novamente, para calcular, vou até repetir isso bem pertinho do ouvido de vocês aqui, Para determinar a fração de qualquer número, eu pego a fração e multiplico pelo número. Então, 3/4 vezes 500. Embaixo do número, eu sempre coloco 1, e eu faço de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 3 vezes 500 dá 1.500. E aqui embaixo, 4 vezes 1, isso aqui vai dar 4. E agora eu vou dividir. 1.500 dividido por 4. Gente, pega o primeiro 15. Dá 3, porque 3 vezes 4 dá 12. 15 menos 12 dá 2. Desce o 0. 20 por 4 dá 5. Porque 4 vezes 5 dá 20. 20 menos 20, 0. Desce o 0. 0 por 4, o próprio 0. Ou seja, ele preencheu lá um total de 350 ml. Ou seja, a nossa jarra não estava cheia, só tinha 350 ml. Como ele tirou 125, o que restou, vocês concordam comigo que o que restou foram os 350 menos 125, porque eu tenho que tirar ali, para eu dizer o quanto foi que restou? Então, o que restou, se liguem, 350 menos 125. Linha, 0 não tira 5, pede emprestado, ficaremos com 10 menos 5 dá 5, 4 menos 2 dá 2, e 3 menos 1 dá 2. Então, sobrou aqui 225 ml. Tá vendo? Isso aqui foi o restante. Mas olha a pergunta dele. Deixa eu deixar a pergunta grande para mim aqui, Ele está perguntando, com base nesses dados, que fração do líquido restou na jarra? Então, olha só, como ele quer saber o quanto que restou dela, eu tenho que pegar, olha só, a capacidade, eu tenho que pegar o que restou e dividir pelo total. Lembra?
quando eu quero representar, eu pego o pedaço, ou seja, os 225, que é o que eu quero saber, sempre faz isso, viu? Pega o pedaço que você quer e divide pelo todo. O todo não são 500, ó, então divide por 500. Gente, dá para simplificar em cima e embaixo por algum número? Se sim, por qual? Qual é o número que divide 225 e 500 ao mesmo tempo? Quando o número termina com 5 ou 0, ele sempre é divisível por 5. Muito bem, Andzinho, ó. Por 5, ó. Tá certo? Então, quando o número ele termina com 5 ou com 0, ele divide por 5. Então, faremos 225 dividido por 5, fica 22, que dá 4. Então, porque 4 vezes 5 dá 20, 22 menos 20 dá 2, desce o 5. 25 por 5 dá 5. Então, em cima nós ficaremos com 45, enquanto embaixo nós ficaremos com 100. Dá para simplificar de novo por quanto, hein? Por 5, não é isso? Ó. Deixa eu apagar isso aqui e vou simplificar por 5 em cima, por 5 embaixo. Gente, 45 por 5 dá 9. E 100 por 5, isso aqui vai dar 20. Aqui eu já não consigo mais, tá vendo? Então, eu tenho ali um total de 9 20avos. Foi o que sobrou, não foi isso? Deixa eu ver se está tudo certinho, tal. Deixa eu ver. Eita, olha, sabe onde foi que eu me enganei? Porque ela não estava cheia, né? Ó. Então, o meu todo seria 500, gente. O meu todo seria outro. Porque deu 9 sobre 20. E agora? Qual seria o meu todo, se o 500 não deu certo? Deixa eu ver se alguém adivinha. Eu achei que tinha que dividir pelos copinhos, tipo, por 5. Na verdade, não, Milena, ó. Porque a gente não tem o todo. O todo seria 500 se a jarra estivesse toda cheia. Sim. Mas a jarra estava cheia. Não. A jarra estava em quanto, ó? 350. Então, vocês estão vendo esse meu total? Não pode ser 500. Porque só seria 500 se ele tivesse totalmente preenchida. Tá vendo? Então, ó, tenho que dividir os 225 pelo que já tinha. Tá vendo, ó? Então, tenho que dividir isso aqui por 350. Aí, cuidado com isso, tá, gente? E sempre que vocês virem que, né, eu peguei alguma informação ali que não vai chegar ao resultado final, interrompam, viu? Eu ainda pensei que alguém fosse dizer, tipo, quando eu perguntei, o total serão os 500, né? Eu ainda pensei que alguém fosse dizer, não, professor, mas não estava cheia em 350. Não tenho vergonha de falar não, viu? Interrompam. Então, agora sim, vou dividir, tá? Por 5 em cima, por 5 embaixo. Aí aqui eu vou ficar com 45, enquanto embaixo eu fico com 70. Faço por 5 de novo, olha, 5 em cima, 5 embaixo. Ficarei com 9, e aqui eu ficarei com 70 por 5. Isso daqui dá 1, sobra 2, 14, não é isso, gente? Vai dar 14? É isso, né? Isso mesmo, 14. 9 por 14. Agora sim. Gente, aí, inclusive, eu esqueci de colocar a opção E, tá certo? A opção E, sim, teria ali a nossa opção correta, tá certo? Certinho, gente. Pronto, deixa eu tirar aqui essa questão rapidinho, para a gente poder agora fazer... Oi, Aninha. Você consegue repetir o quanto vale 3 quartos de 500 ml? Tem, sim. Quanto vale 3 quartos? Ó, 3 quartos de 500 ml. Aninha, toda vez que a gente quiser determinar uma fração de um total, eu pego a fração e multiplico por aquilo ali. Por exemplo, Aninha, quero saber 3 quartos de 500. Então, eu vou pegar os 3 quartos e vou multiplicar pelos 500. Tá vendo? Ó, então, peguei os 3 quartos e multipliquei pelos 500. Embaixo do 500, Ana, é porque tem 1. Aí não precisa aparecer, porque o 1, ele é o elemento neutro. Aí eu faço o quê? Multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Então, ó, Ana, vai ficar assim. 3 vezes 500 dá 1.500. Tudo isso dividido por 4. Tá vendo? Que é só multiplicar de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Depois, Ana, divide esses dois números. Deu para entender? Sim. Tudo bem? Muito bem. Então, deixa eu partir aqui, porque já estou no horário limite ali para a gente poder resolver, para eu poder estudar um pouquinho aqui
Cadê? Pronto, muito bem. De expressões numéricas. Vou deixar umas questões de frações para vocês irem fazendo, tá? Próxima semana a gente faz a correção, mas agora nós iremos estudar expressões numéricas, porque eu quero passar mais outro conteúdo para vocês, ó. Deixa eu botar aqui. Anotem aí, tá, gente? Expressões numéricas, ó. Expressões numéricas. Gente, expressões numéricas é quando vocês vão ter lá várias operações ao mesmo tempo. Por exemplo, deixa eu botar aqui um caso muito típico de expressão numérica. Olha, eu tenho aqui, por exemplo, 4 mais 8 dividido por 2. E tem uma galera, Milena, que quer começar resolvendo daqui para cá. Mas eu não posso isso, sabe por quê? Porque na matemática nós temos uma coisa chamada de prioridade de operação. Então, eu quero que vocês anotem aí, no resumo de vocês, as respectivas prioridades, tá certo? Ó, prioridade. Deixa eu botar em caixa alta, que é melhor. Ó, são as prioridades. Ó, tá certo? São as famosas prioridades. E olha só, as prioridades que nós iremos resolver é sempre seguindo essa daqui, tá, menina? Nunca muda. Então, primeiro, vocês terão que resolver as potências. Olha. As potências, tá certo? Depois, vocês vão ter que resolver as raízes, que nós chamamos de rateação. Então, as raízes. Depois das raízes, vocês precisam resolver as multiplicações ou divisões, dependendo, pessoal, de quem vem primeiro, tá? Então, eu preciso analisar sempre da esquerda para a direita. Quem vier primeiro, eu faço. Não entendi, professor. Eu tenho assim, ó, 2 vezes 4 mais 8 sobre 2. Tá vendo aqui? Eu tenho uma multiplicação e tenho uma divisão. Mas analisando da esquerda para a direita, quem vem primeiro é a multiplicação. Então, eu resolvo ela primeiro. Se ela viesse antes, se ela viesse depois, eu resolveria depois. Ok? Espero que vocês tenham entendido isso. Depois das multiplicações e divisões, é que nós vemos aqui, ó, com a soma e a subtração. Tá certo? São as menos importantes. Soma e subtração. São as últimas a serem resolvidas, tá certo? E a ordem do mesmo jeito, tá? Analisando da esquerda para a direita, quem vier primeiro, eu resolvo primeiro. Então, ó, vamos lá. Nessa de cima que eu coloquei, eu começaria a resolver por quem? O 4 mais 8 ou o 8 sobre 2? Ou 8 dividido por 2? Quem eu começaria a resolver primeiro? Tem uma soma e uma divisão. Quem tem prioridade em relação a isso? 8 sobre 2. Muito bem. Então, resolvo primeiro a divisão. Então, repito, 4 mais 8 dividido por 2. Dá quanto isso daqui? Dá 4, né? E, por último, 4 mais 4, 8. Anizinha prestou atenção. Anizinha está atenta. Marizinha também. Laísa também. E Nininha tá atenta, tá entendendo, ok? Tá tudo ok, Nininha? Cadê Nininha? Tá tudo ok, até agora eu tô entendendo. Pronto, muito bem. Qualquer dúvida é só falar. Laísa também, né? Tá certo, Aninha, não tem problema não. Vai lá, depois você reassiste a aula e faz a lista, tá? Tchau, tchau. Ó, vamos lá, então, pra gente fazer alguns exemplos. Ó, deixa eu botar aqui uns exemplos pra gente resolver, pra não teorizar muito. Senão eu acabo teorizando muito e vocês não vão entender nada, ó. Tenho aqui mais outro exemplo, que eu vou colocar, ó. Eu já anotei, é 9 mais 6, menos 3, dividido por 3, ó, menos 3, dividido por 3, mais 5 ao quadrado. Ei, meninas, anotem aí, ó, que eu esqueci de dizer, ó. Eita, a Aninha saiu, olha, poxa, eu acho que ela... Depois, não sei se ela vai assistir gravada. Mas, ó, nessas prioridades, menina, tem que tomar cuidado.
que a prioridade maior é quando você tem um parêntese. Então, Milena, quando você tiver alguma coisa entre parênteses, esse parêntese, ele representa na matemática a seguinte palavra, a seguinte frase. Ó, comece por mim. Então, Milena, pode ter o que for. Se tiver parêntese, tem que começar por ele. Não tem para onde correr. Tá certo? Daqui a pouco eu vou passar uns exemplos ali, tendo parêntese, tá? Então, ó, deixa eu ir anotando logo os nossos exemplos aqui, ó. Eu tenho chave 30 menos colchete 16 menos, abre parêntese, 3 mais 9, fecha parêntese, dividido por 2, colchete mais 4, fecha a chave. Daqui a pouco eu explico esses símbolos para vocês todos aqui, tá? E daqui a pouco eu copio o restante, para não ficar aqui muita informação e depois eu não sei lidar com as informações todas. Vamos lá. Meninas, eu tenho uma soma, uma subtração, uma divisão e uma potência. Gente, potência é quando você tem um número sobre o outro, tá? Esse cara a gente chama de base, esse cara que a gente chama de expoente. A gente ainda vai ter um módulo específico só de potenciação. Então, ó, olhando para ali, a prioridade vai ser de quem? Cinco sobre 2. Ou sobre não. É sobre. Não, aqui é elevado. Elevado. É elevado a 2. Elevado. Isso, então, ó, vou repetir, viu, Mia? 9 mais 6 menos 3 dividido por 3, mais, gente, 5 elevado ao quadrado, que é 5 elevado a 2, é a mesma coisa de 5 vezes 5, porque uma potência funciona da seguinte forma, ó, pego o número e multiplico por ele mesmo quantas vezes o expoente disser. Então, se tá 2, é 5 vezes 5, que dá 25, tá vendo? Então, mais 25. Perfeito? Agora, de quem é ali? Isso, muito bem. Vai ficar repetindo até completar. Isso, até o expoente resolver acabar. todos. Isso, muito bem. Aí agora, de quem é a prioridade? 3 dividido por 3. Muito bem, eu tenho que fazer isso aqui, tá vendo? 3 dividido por 3. Então, ó, repito 9, repito 6, repito menos. Pode repetir, agora eu faço 3 dividido por 3. Dá quanto isso? 1. Muito bem. Mais 25. E agora, de quem é a prioridade? Mais. Muito bem. Olha, 9. 9 mais 6. Vai dar? Dá 15, né? É. Isso, muito bem. 15. Menos 1 mais 25. E agora? A prioridade de quem? 1 mais 25. Menos, né? Isso, 15 menos 1. 14. 14, muito bem. Aí o 14 eu vou somar com 25, que vai dar 39. Aí, Helena, resolvi. Achei que você ia resolver ali o 25 primeiro. Não, mas Não, já porque, resolveu ele. Ó, sempre, Ana, da esquerda para a direita, né? Sim. Aí a gente vê quem vem primeiro. Quem vier primeiro, a gente resolve. Ok? Ok. Agora, deixa eu explicar para vocês aqui, povo lindo. Esse símbolo que está aqui, ó, eu vou até repassar ele para cá, ó, que é esse símbolo aqui. Esse símbolo nós chamamos de chave. Nós usamos chave para representar, ou melhor, para colocar, para guardar expressões muito grandes. Então, a chave é sempre o último símbolo que nós usamos. Isso aqui são as chaves, ó. Chaves, tá certo? Na matemática. Esse que tá aqui assim, ó, tá vendo? Isso a gente chama de colchete, ó. Colchetes. E por último, nós temos os dois assim, ó, mais redondinhos, que aqui são os parênteses, ó. Parênteses, tá certo? E aí, olha só, pessoal, esse sempre é o último, esse é o do meio, e esse tá aqui é o primeiro. Melhor, o primeiro, o segundo, o terceiro. O de fora, o segundo, o do meio, que é o último, tá certo? Fechou? Então, ó, percebam como eu representei aqui, ó. Primeiro a chave, depois o colchete, por último o parêntese. Aí, olha só, eu quero que vocês me digam de quem é a prioridade nessa expressão numérica. Vê se vocês vão lembrar. 3 mais 9. Muito bem, Milena, porque eu tenho que começar sempre pelo parêntese. Perfeito, né? Então, ó, repito a chave. 30 menos, abre colchete,
16 menos 3 mais 9, ou 3 mais 9 dá 12, né? 9, 10, 11, 12, muito bem, 12. Dividido por 2, fecha, colchete, mais 4, fecha a chave. Tá vendo? Terminei ali, ó. Cadê? Olha, repete a ordem. Ah, deixa eu colocar. Ó, Aninha, chave é sempre quem vem de fora, ou seja, é o último a ser colocado, tá certo? Aí, o colchete, ele vai estar sempre entre o parêntese e a chave. Então, é como se ele fosse o segundo a ser colocado ali, tá certo? E o último, de fato, ou o último ou o primeiro, depende de como você está vendo isso, tá? Mas, assim, o que vai ficar sempre no centro, no meio, é o parêntese, tá certo? E o parêntese sempre começa por ele. Aí agora, gente, quando eu tenho chave e colchete, eu sempre resolvo o que está dentro do colchete primeiro. Porque na matemática a gente vai resolvendo, Milena, sempre do centro para as bordas. Então, eu vou resolver primeiro isso aqui que está dentro. Então, eu repito, ó, chave 30 menos, abre colchete. De quem é a prioridade aqui? O que está dentro do colchete. 12 dividido por Muito bem. Que dá quanto, Milena? Metade de 12? 6. Muito bem. Fecha colchete. Mais 4, fecha a chave. Chave 30 menos. Resolvendo aqui dá quanto? 16 menos 6. 10. Muito bem, 10. Mais 4, fecha a chave. Agora vai resolver o que está na chave, ó. 30 menos 10? 20. 20. E 20 mais 4, para terminar? 24. Muito bem aí, Milena. Resolveu, tá vendo? Ó? Uma expressão numérica. Não é fácil. Resolver? Olhando assim, né? Tranquilo. Milena, pior que a galera se prende aqui, ó. Na hora de resolver uma questão do Enem, o problema das pessoas não é geometria, não é muito função, é mais isso daqui, porque não lembra da ordem lá, entendeu? Por isso vocês vão praticar muito menos. Oi, a Aninha está muito mais ou menos, viu, Aninha? Quero a Aninha mais confiante, viu, Aninha? Você sempre olha, Laís, daqui a pouco a gente vai fazer as expressões algébricas, viu? Ainda bem que ela falou. Oi, Eu não Aninha? confio na matemática, não. Porque ela começa fácil, aí depois tem alguma coisa que começa a ficar complicado. Porque olhando Mas assim nada, é fácil. Oxe, é só acho que quando você entender isso aqui bem, oxe, você dificilmente vai ter alguma dúvida. Pode apagar, gente? Para eu botar mais alguns exemplos. Ai, depois de sair, uma folha toda para resolver um negócio desse. De tão fácil que é. Matemática é matemática. Mas vocês já estão vendo que já está começando, né, a ficar, né, muito número, né, do jeito que a gente gosta, não é isso? É isso, Maria, tem, viu? Mas depois é que a gente vê essa parada aí de jogos de sinal, tá certo? Quando a gente for estudar os números reais, tá bom? Eu vou separar. Tem professor que gosta de botar agora, mas eu não vou botar agora não, viu? Vou deixar para colocar depois, quando a gente for estudar números reais, porque eu acredito que fica mais tranquilo. Deixa eu botar isso aqui. E vou apagar, já mandei pro grupo, ó. Porque eu vou apagar essa partida. Deixa eu pegar meu computador da borda, porque ele não tá prestando. Se ele cair, aí vai virar um tolete. Vamos lá, deixa eu botar aqui mais uma. Gente, eu vou botar mais uma, tá? Só dá tempo de mais uma. E eu já libero vocês, para poder ir para os meninos lá da avançada. Ó, abre chave 30 menos 16 menos 3 mais 3 ao quadrado dividido por 2 mais 2 ao quadrado, fecha chave. Bora lá. Vou começar por quem? Parênteses. 3 elevado a 2. Muito bem, parênteses. Isso aí, do mesmo jeito, tem que resolver a potência, né? Então, fica, ó, 30 menos, abre colchete, 16, menos 3 mais 3 ao quadrado, 9. Que é 3 vezes 3, não é isso? Então, ele é o Fecha, primeiro. divide por 2 mais 2 ao quadrado. Então, ó, 30 menos, abre colchete, 16. Quanto é que vai ficar ali?
12. Muito bem, ó. Menos 12 dividido por 2 mais 2 ao quadrado, fecha. E agora? Eita, peraí, deixa eu ver que eu acho que eu me confundi aqui, Tá ó. faltando 2. fechar o colchete. Isso, muito bem, aqui, ó. Agora sim. Agora tá certo, não tá? Ó. Aí, ó. Valeu, viu, gente? Ó. Agora foi. Pronto. E agora? Resolve por quem? O 2 elevado a Muito 2. bem. Isso, ó. Tá vendo? 30 menos 16 menos 12 dividido por 2 mais 2 ao quadrado dá quanto? Que é 2 vezes 2? 4. 4. Muito bem. Então, ó, vai ficar agora 30. Resolve quem? A divisão. Muito bem, ó. Menos 16 menos 12 dividido por 2, 6. Mais 4, fecha. Olha. 30 menos 16 menos 6 dá 10, né? Mais 4. Aí ficaremos aqui por último com 30 menos 10 dá 20. 20 mais 4. Isso aqui tem que dar 24. Tá vendo? Vou botar umas questõezinhas para as senhoritas fazerem em casa, treinar bastante e a gente se